Vamos então, nesse módulo, ver um exemplo de como construir uma definição e que possibilidades nós temos ao construir uma definição. Definir o termo pai. Pai é um termo que a gente conhece do cotidiano e a gente vai ver assim, às vezes nós conhecemos tanto um conceito, usamos tanto pelo uso, que na hora de deixar claro, tornar unívoco, vai dar problema. A gente não vai conseguir fazer tão facilmente. Bom, os termos também têm o seu mundo de referência. O enunciado da questão não deu o mundo de referência, então você pode escolher o seu mundo vivido, o cotidiano. Então, em que contextos aparece o termo pai e agora no cotidiano? Nota que essa questão do mundo de referência dá aquele probleminha, né? O professor fazendo uma pergunta na prova, o que é X, né? Ou encontre X, e o aluno poder fazer piada, né? Encontre X, aí o aluno vai lá, faz uma bolinha em volta do X no papel, né? Fala assim, ó, tá aí o X. Porque ele deveria ter dito, calcule o X a partir da equação que está aí embaixo. O professor não é preciso, ele dá uma chance para a gente fazer uma piada, porque a piada é exatamente isso. É você jogar com a equivocidade do termo, né? O fato do termo ser ambíguo. Agora vamos tentar deixar pai um termo unívoco. Em seu uso mais comum, pai é um termo que aparece no contexto familiar, porque o pai é um membro da família. Então o gênero é membro da família ou grau de parentesco. O pai pertence a esse conjunto maior de coisas. Outra característica mais ampla do termo pai é que somente homens são pais. Então, é um membro da família que é do sexo masculino. Agora vamos buscar uma característica específica. Imagina que você está jogando palavras cruzadas, e palavras cruzadas é ótimo para a gente aprender a fazer definição, porque lá estão as definições e a gente tem que achar as palavras. Membro da família do sexo masculino com 3 letras. Isso é uma característica específica da palavra pai, né? Ter 3 letras. Mas pode ser pai, pode ser tio, pode ser avô. O que é que diferencia pai dos outros membros da família do sexo masculino? A gente vai ver depois, né, lá na frente, que avô é um caso particular de pai, né? Pai é quem gera filhos. Meu pai é a pessoa do sexo masculino que me gerou. A primeira tentativa da gente é ser autorreferente, é usar eu mesmo, é me usar como referência. Então tá aí o primeiro chute. Mas você pode agora melhorar isso e deixar ela um pouquinho mais impessoal e arriscar uma definição. Então pai é um membro da família do sexo masculino que gera filhos. Parece bom, né? Mas não incluiu o pai adotivo. Porque o pai não só gera, ele pode adotar o filho. Então, um pai pode gerar ou adotar filhos. Então, vamos lá para a segunda tentativa. Pai é um membro da família do sexo masculino que gera ou adota filhos. Dúvida: e o avô? Também não gera ou adota filhos? É verdade. Mas acontece que o avô é uma espécie de pai. É um pai do qual ao menos um dos filhos já é pai ou mãe. Então, o avô é uma espécie de pai. Os avós pertencem ao gênero pai, porque para você ser avô, você tem que ter sido ser pai. Tem que ter sido pai antes, né? Sido ser não, tem que ter sido pai. Ok? A gente assim se atrapalhando, né? Quando fazemos uma definição, não escapamos de usar outros termos que também podem ser definidos. Nesse caso, nós temos alguns termos bem críticos, como família e filhos. Paulo quer dizer então que essa coisa de definição não tem fim, né? Porque eu uso um termo para definir outro, aí eu tenho que definir o termo que eu estava usando para definir, quer dizer, isso não vai virar uma cadeia infinita. Vai. Mas aí chega uma hora que tem alguns termos que a gente tem um consenso, que aqueles termos são unívocos, ou a gente supõe que eles sejam. Então a gente tem um risco aí, a gente arrisca um pouco na prática de quem é o nosso interlocutor. Se eu estou fazendo um texto mais básico, eu tenho que ficar definindo. Por isso que livro de introdução de qualquer coisa é muito chato de ler. Porque ele explica tudo e a gente queria ser mais inteligente e ler mais depressa. Não dá. Nesse caso, nós temos aí para definir pai, nós estamos nos complicando porque nós temos 2 termos aí, família e filho. Por exemplo, será que um pai biológico que não convive com seu filho é membro da família? Você precisaria definir família para saber. Para falar que pai é membro da família. Então você imagina, né?
Em caso de inseminação artificial, o doador ele é o pai biológico, mas ele nem conhece o filho. Então, como que ele é membro da família, né? O que você definiu como família? Se na hora que você definir família você falar que precisa de um pouco de convivência, então a coisa se complicou, né? Imagine que um pouco de convivência é uma característica necessária para ser membro da família. Então aí nós vamos precisar mudar a nossa definição. Vamos tirar o membro da família. Pai é a pessoa do sexo masculino que gera ou adota filhos. Essa definição ficou mais genérica. Ela está definindo, mas ela aumentou as pessoas que caem dentro do conjunto dos pais, porque agora não tem mais que conviver em família. Né? O pai biológico que nem sabe que tem um filho, por exemplo, ele está lá como pai. Não sabe o que é, mas é. Dizemos que essa definição ficou mais genérica, pois inclui os pais que nem convivem nem conhecem seus filhos. Nossa definição ainda depende que tenhamos claro o que significa o termo filhos. É fácil você perceber que tem uma reciprocidade, tem uma ida e uma volta em relação a pai e filho. O pai gera os filhos nascem dos pais. Não existe pai sem filho, não existe filho sem pai. Né? Ou o pai adota os filhos e os filhos são adotados pelo pai. Né? Não há filho adotivo, pai adotivo sem filho e assim por diante. A definição de pai depende da sua relação com filhos, a definição de filhos depende de sua relação com o pai. Então, quando você está mais uma definição mais complicada, esse pode ser um caminho. Em vez de você sair definindo cada ponta da relação pai e filho, você primeiro define a relação, que é a relação de paternidade. Vamos ver. Definição possível de paternidade. Relação entre pessoas, nas quais uma pessoa do sexo masculino, denominada pai, gera ou adota outras pessoas como se as tivesse gerado, e essas pessoas são denominadas filhos. Então você vê que no meio da definição eu defini os três: paternidade, pai e filho. Então ficou mais fácil. Pai é a pessoa que na relação de paternidade gera ou adota filhos. Filhos são as pessoas que na relação de paternidade são gerados ou adotados pelo pai. Ponto. Qual é a melhor definição de todas essas que a gente viu? Vai depender do uso que você vai fazer da definição. Então não existe assim, essa definição é boa, etc. Existem boas definições, no mínimo a gente viu ali as regras, quer dizer, eu não vou definir pelo negativo, eu não vou usar aquilo que eu estou definindo dentro da definição. Quer dizer, se eu cometer um desses erros, essa definição não serve em contexto nenhum. Agora, profundidade, clareza, precisão, vai depender. Num contexto próximo do cotidiano, por exemplo, basta. Pai é a pessoa do sexo masculino que gera ou adota filhos. E aí você supõe que o termo filho ou filhos não seja equívoco. Você sabe o que é um filho. Agora, eu estou lá numa ciência, como por exemplo a psicologia, então seria melhor eu primeiro definir a relação. Paternidade é a relação entre pessoas nas quais uma pessoa denominada pai gera ou adota outras pessoas como se as tivesse gerado, as quais são denominadas filhos. Portanto, o pai é a pessoa que na relação de paternidade gera ou adota filhos. Daí você vê que uma tese de doutorado sobre família, sobre paternidade fica grande, né? Que aqui deu 3, 6, 7, 8 linhas aí para definir pai. Que é uma coisa. Pô, pai é quem tem filho. Ponto. Então, no cotidiano, nosso dia a dia, vale a praticidade. Na ciência, vale a precisão. Quanto mais unívoco, com um significado só, o termo ficar, melhor. Tá? Mesmo que com isso eu tenho um trabalho aí. Para terminar, pense um pouquinho. Por que essas definições estariam erradas? Pai é a pessoa que gera ou adota filhos. Segunda, pai é quem é pai de alguém. Terceira, pai não é a mãe. O que está errado aí? Na primeira, pai é a pessoa que gera ou adota filhos. Se você pensar bem, trocar a palavra pai por mãe também é uma definição de mãe. Mãe é a pessoa que gera ou adota filhos. Não especificou, olha lá, não diferenciou dentro do gênero dos pais, agora no sentido de incluir pai e mãe, nossa língua é um pouco machista aí, né?
Pai é a pessoa que gera ou adota filhos, mãe é a pessoa que gera ou adota filhos. Poderia usar a mesma definição, então eu não diferenciei pai de mãe. Na segunda, pai é quem é pai de alguém, né? A pessoa está chegando perto, mas não conseguiu ver que ela está chamando de novo pai dentro da definição. Não pode, porque então não definiu. Né? Pai é pai, mãe é mãe. Então não precisa definir. Está errado. Pai não é a mãe. Né? É o dinossaurinho lá. Não é a mamãe, não é a mamãe. Né? Mas não definiu. Né? Pai não é a mãe, não definiu. Pai não é a mãe. Lápis não é mãe. Automóvel não é mãe. Casa não é mãe. Um monte de coisa não é mãe. Então nós vamos tomar cuidado para acertar o contexto da definição, né? Mas também, mesmo podendo variar, fazer uma definição mais prática ou uma definição mais precisa, não cometer esses errinhos, pelo menos esses 3 aí muito básicos, né? Da definição. Tá bom, então com isso terminamos nosso exemplo.